Senhor começa a colocar no nosso coração. A igreja é um organismo vivo, pessoas vêm, pessoas vão, e algumas coisas precisam ser faladas, porque como é que o povo vai aprender se nunca ouviram pela primeira vez? E aqueles que já ouviram, relembrarão, não é verdade? Então o Senhor colocou no meu coração para falar nesta noite sobre a autoridade. E como Paulo está escrevendo aqui na sua carta aos Romanos, ele diz que todos nós devemos estar sujeitos às autoridades, porque não há nenhuma autoridade que não proceda de quem? Este é o princípio. Toda autoridade procede de quem? De Deus. Então, para sermos uma igreja que agrade a Deus, nós precisamos aprender os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra. Nós não aprendermos os princípios que Ele estabeleceu na sua palavra, nós não seremos, como lemos no Salmo 24, não seremos a geração que busca a face de Deus, que busca a face do Deus de Jacó. E um desses princípios que Deus estabeleceu é a autoridade das lideranças, que foram escolhidas por quem? Pelo próprio Deus. Toda liderança, toda autoridade constituída, ela foi constituída por quem? Por a igreja. Quando nós somos servos de Deus, quando nós respeitamos as autoridades que foram constituídas por Ele, nós respeitamos o próprio Deus, pois respeitamos também a sua escolha. Então, quando nós respeitamos uma autoridade constituída, nós respeitamos o próprio Deus, pois respeitamos também a sua escolha. Do outro lado, o desrespeito a uma autoridade soa como se Deus tivesse escolhido errado. Só que Deus não erra em suas escolhas. Amém? Amém. Quando Deus escolheu Saul não foi um rei que agradou a Deus. Sim ou não? Sim. Saul foi um rei que não agradou a Deus. Ao contrário, Davi foi um rei que agradou a Deus. Mas Saul, quanto Davi, foi escolha de quem? Então Deus não escolhe errado. Deus tem planos, propósitos em tudo que Ele faz. Hebreus capítulo 13, versículo 7. O versículo ele diz assim: lembrem-se, Hebreus, isso. Lembrem-se do quê? Dos seus líderes. E o que eles fizeram para que você possa lembrar deles? Foram pessoas excepcionais? Foram pessoas dignas de ser lembradas? Por que você tem que lembrar dos seus líderes? Porque eles pregaram a palavra de Deus a vocês. As autoridades constituídas por Deus devem ser lembradas por quê? Porque elas cumpriram a sua missão. Qual missão? De pregar o quê? A palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem o quê? A fé que tiveram. Então, quando você se lembrar de uma autoridade constituída por Deus, você tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, você tem que lembrar do que ele pregou, ou do que ela pregou, ou do que eles pregaram. E segundo, você tem que imitar o quê? A fé que eles tiveram. Por exemplo, quando nós nos lembramos do pastor Hugo, fundador dessa igreja, nós lembramos dele por quê? Porque ele pregava a palavra. E coisa ele ensinou aqui nessa igreja. Em quantas vidas ele tocou pregando o quê? A palavra. E o que ficou para nós? O exemplo da sua fé. Quem foi que escolheu ele para ser pastor dessa igreja? Deus. Respeitá-lo significa respeitar a escolha de quem? Deus. Então, esses princípios, eles não podem ser perdidos e nem esquecidos.
Todas as escolhas de Deus sempre têm um propósito muito bem definido. Desde o início da minha conversão, e aí é por isso que eu digo que, isso que eu disse, na verdade, que às vezes o tempo passa e eu aprendi isso muito cedo. Eu aprendi isso desde o início da minha conversão, que as autoridades, elas são constituídas por Deus, são escolhas de Deus e por isso devem ser respeitadas. E como tem muito tempo que eu aprendi isso, na minha cabeça às vezes fica que todo mundo também aprendeu, mas a gente vai observando, e a gente vê que isso não é uma realidade. Muitos não têm esse entendimento. Eu aprendi isso desde muito cedo na minha vida cristã, que as autoridades da igreja eram escolhas de Deus e por esse motivo deveriam ser respeitadas. Eu já passei em algumas igrejas. Quando eu me converti, lá nos idos de 1987, o bispo Luiz Paulo ainda era um jovem pastor. Eu lembro de chegar na igreja, a igreja era no Sobrado, e ele, lá no Sobrado, telha de amianto, não tinha ar-condicionado. Ele chegava na igreja e estava lá em cima pregando a palavra, e a Vera estava lá embaixo. Gabriela ainda era bebê de colo, tomando mamadeira, mas estavam ali, dando o seu melhor em prol do reino de Deus. E eu aprendi desde cedo que eles deveriam ser respeitados, porque eles foram escolhidos por Deus para fazer a sua vontade. E eu aprendi que eu não deveria respeitar somente o pastor, mas eu deveria respeitar também a sua família. E quando você respeita o pastor, mas desonra a família do pastor, você também está pecando. Pode respeitar o pastor e desrespeitar a sua família. Está errado. E eu aprendi desde cedo, eu sempre respeitei os meus líderes. Hoje, o bispo Luiz Paulo e Vera, sempre respeitei os seus filhos. Depois eu fui pastoreado, na época era pastor, hoje é bispo, bispo Celso, irmã Wanda, os seus filhos. E sempre respeitei a liderança, não só do bispo Celso, mas de toda a sua família. Ele era do pastor Roberto, irmã Lúcia, e sempre os tratei com o máximo respeito. Fui ovelha do pastor Hélio, irmã Glória, Helinho correndo pelos corredores, depois da Glorinha. Sempre procurei tratar toda a família do pastor com todo o respeito. E sabe por quê? Porque, primeiro, como eu disse, como já lemos aqui, as autoridades, elas são constituídas por quem? Por Deus, e por isso devem ser respeitadas. Nós lemos que nós devemos nos lembrar deles, porque eles pregaram a palavra e servem para nós como exemplo de fé. O terceiro motivo é que pesa sobre os ombros, tanto do pastor quanto da sua família, uma grande responsabilidade. João, capítulo 21, versículo 17. Primeira vez, Jesus lhe perguntou o quê? Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu o quê? O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Quando Pedro disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo, qual foi a resposta de Jesus? Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. O terceiro motivo é que pesa sobre a família do pastor e sobre o próprio pastor a responsabilidade de cuidar das ovelhas. E esta não é uma coisa qualquer. Cuidar das ovelhas de Deus é uma grande responsabilidade.
E o pastor fará melhor o seu trabalho se ele e a sua família receberem das ovelhas o que? O devido respeito. Acrescente-se a isso mais uma coisa. Além de ter recebido a responsabilidade de cuidar das ovelhas, acrescente-se a isso 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Os presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que façam o quê? Aí está falando aos pastores, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Agora veja o que diz o versículo 4. Quando o Supremo Pastor se manifestar, aí chegou a hora de prestar conta. Se você for um bom pastor, você receberá a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Mas se você for um mau pastor, não receberá. Prestará contas. Então, qual é o motivo pelo qual o pastor deve contar com o respeito da igreja? É porque ele vai prestar conta das ovelhas do Senhor. E as ovelhas prestaram conta por terem cumprido ou não o seu papel. Volte lá, Carlos, por favor. Romanos 3, versículos 1 e 2. As autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 2. Preste atenção. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste o quê? A ordenação de Deus. E os que resistem. Então, não somente o pastor será cobrado, mas as ovelhas também serão o quê? Cobradas. Então, a vida cristã é uma vida de responsabilidades. Assim, desde cedo eu aprendi a respeitar cada pastor pelo qual eu estive debaixo do seu ministério. E procurei respeitar. Isso não quer dizer, meus irmãos, que você vai concordar sempre com o pastor. Eu, ao longo da minha trajetória, eu concordei com algumas coisas e discordei de algumas coisas, mas nunca desrespeitei os pastores que cuidaram de mim e nem a sua família. E sobre eles pesava uma grande responsabilidade. Mais um motivo pelo qual nós precisamos respeitar as autoridades na igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são o quê? São os anjos das 7 igrejas. São o quê? Então, as 7 estrelas são o quê? São os anjos das 7 igrejas. Quem é o anjo da igreja? No próprio livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1, pode colocar, Carlos, por favor. É a resposta. Ao anjo da igreja em Éfeso. Quem é o anjo da igreja em Éfeso? O pastor da igreja em Éfeso. Por que chamou de anjo da igreja? Deus está dizendo que ele é uma autoridade.
Então, meus irmãos, é importante respeitarmos o anjo da igreja? Sim, é importante. É importante respeitarmos a família do pastor, que é o anjo da igreja? Sim, é importante, porque eles caminham ao seu lado. E respeitar o pastor, a esposa do pastor e os filhos do pastor é o dever de cada ovelha, como eu disse. Eu fiz isso a minha vida inteira. Desonrar a família do pastor, você não está respeitando o pastor. Se você não respeita a família do pastor e não respeita o pastor, você não está respeitando a Deus. Este é o princípio. E é por isso que eu estou falando desde o início, voltar ao fundamento. Qual é o fundamento? Qual é o princípio? Respeitar a Deus. Talvez essa altura você deve estar se perguntando por que eu estou falando sobre este assunto. Estou falando sobre este assunto porque esta igreja precisa aprender a respeitar o seu pastor e as suas lideranças. Isto não é um problema de agora. Na época que o pastor Hugo era o pastor dessa igreja, eu não era membro daqui. Mas eu ouvia falar em algumas coisas. Peguei uma parte do bispo Paulo e algumas coisas acontecendo, mas o que eu mais vi, sinceramente falando, foi na época do pastor. Eu vi muita gente que dizia que o respeitava, mas não respeitava a sua família. Eu via gente tratando a irmã Glória com desprezo. Eu via gente tratando a irmã Glória como se fosse uma mulher que não tivesse valor. Eu via gente desrespeitando os filhos. Isso, meus irmãos, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A pessoa está aqui para cumprir a vontade de Deus, seja quem for. Como eu disse, esta igreja já teve pastor Hugo, bispo Paulo, pastor Hélio, hoje sou eu, e amanhã será outro, e outros, e outros, e outros virão. Se nós não nos voltarmos aos fundamentos, nós vamos continuar repetindo os mesmos erros. Deixa eu te dar um exemplo. Aconteceu domingo agora. Eu estava lá na frente, cumprimentando e recebendo o carinho de toda a igreja pelo meu aniversário. Foi muito bom. Estava eu, a minha esposa do meu lado, e a minha esposa estava conversando com uma outra irmã que estava do lado dela. Veio uma irmã, fala comigo, fala com a irmã que estava do lado da minha esposa, vira as costas da minha esposa e vai embora. Isso, meus irmãos. Como eu disse, a gente nem sempre vai concordar com tudo. Nenhum ser humano ele é dono da verdade, amém? Nenhum. Mas há um princípio bíblico aqui. Quando eu não respeito as lideranças, eu estou trazendo sobre a minha vida o quê? Condenação. E aí eu começo a olhar para a vida dessas pessoas, eu começo a ver que coisas estão acontecendo, e o que está acontecendo é resultado da sua desobediência. E como pastor, eu preciso trazer uma palavra que advirta a igreja para não errar mais. Você entende isso? A minha ação é ensinar a igreja para não cair em pecado. Esta pregação não foi encomendada, não foi pedida pela minha esposa. Aliás, ela nem comentou, quem viu fui eu. Ela nem tocou no assunto, porque é uma mulher de Deus. Se nós não aprendemos os princípios da palavra, nós vamos errar. E errando, nós vamos trazer condenação sobre a nossa vida.
Que aconteceu também, não tão longe, casamento da minha filha. O casamento da minha filha aconteceu aonde, irmãos? Aqui na igreja. A nossa maior alegria foi ter compartilhado com toda a igreja um momento muito especial para nós. E olha, foi algo tão maravilhoso ver o derramar da presença de Deus aqui. Nós nos alegramos de tal maneira. E depois do casamento, nós fizemos uma pequena recepção para famílias e os padrinhos. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, eu quando assumi essa igreja, eu era sócio de um escritório de contabilidade. Eu tinha um emprego, eu tinha um trabalho. Mas as demandas da igreja exigiram que eu me dedicasse em tempo integral à igreja. Hoje, o meu salário vem daqui. Eu vivo com o salário que eu recebo daqui. Se tivesse dado uma festa para toda a igreja, você poderia dizer também, você está roubando. Desculpa, eu sou muito sincero nas coisas que eu falo. E aí algumas pessoas vão na minha filha. E aí? Teve uma festinha e nem me chamou. Isso é falta de respeito, gente. Isso é falta de respeito. Você não foi chamado, talvez você não tenha sido chamado, não é porque a gente não gosta de você, não. É porque para nós o casamento foi aqui. Aqui aconteceu a bênção de Deus. Aqui nós nos alegramos com toda a igreja. Eu não gosto muito de fazer isso, mas eu estou usando exemplos pessoais para a gente corrigir o rumo, amém, irmãos? Para a gente tomar cuidado com essas coisas. Porque senão você vai caindo e sabe o que acontece? Deus vai pesando a mão. Aí começa a acontecer um monte de coisa na sua vida que você não está entendendo o que é. E você está faltando com respeito àquelas pessoas que Deus chamou para cuidar de você. O pastor e a sua família não devem ser adorados. Adorado deve ser só quem? Deus. Não estou falando de idolatria, não estou falando de adoração, estou falando de respeito. Eu fazia parte de uma igreja, eu não escondo isso que ninguém, já falei várias vezes. Aliás, eu era diácono de uma dessas igrejas. Até que um dia eu comecei a não concordar com algumas decisões que o pastor estava tomando para a igreja. Sabe o que eu fiz? Eu marquei um gabinete com ele. Fui lá com a minha esposa. Falei assim, pastor, eu estou aqui diante do Senhor para pedir que o Senhor me abençoe para que eu possa me transferir de igreja. Mas você vai embora? Eu falei, eu preciso, pastor. Por quê? Porque o Senhor tem tomado algumas decisões que eu não compartilho. Mas o Senhor não está ferindo a Bíblia em nada. Eu apenas não concordo. E se eu ficar, eu vou lhe atrapalhar e eu não posso fazer isso. Eu lhe respeito muito para lhe atrapalhar na obra de Deus. Então, se o Senhor me autorizar, eu vou congregar em outra igreja. Falei para a igreja, falei para ele para onde eu ia, oramos, ele me abençoou e somos amigos até hoje. E quando eu saí da igreja, aí os descontentes começaram a me procurar. Quando eles abriram a boca para falar do pastor, eu falei, mas você saiu? Eu falei, saí. Fui lá e falei com ele. E continuo amando esse homem e a sua família e continuo respeitando. Tanto é que eu não admito que você fale mal dele na minha frente. Por respeito. Porque eu aprendi isso desde cedo, meus irmãos. A autoridade você respeita. Se essa igreja, e eu creio que quer, se essa igreja pretende servir a Deus, precisa começar a respeitar as autoridades que ele escolheu.
Tem gente que se levanta contra a liderança do ministério. Quem escolheu o líder do ministério fui eu. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Discordar é normal, amém? Ninguém aqui é robô. Tem algum robô aí? Não. Glória a Deus por isso. Discordar é normal, mas se você tem algum ponto de discordância, procure o líder do ministério, procure o pastor da igreja. Eu nunca me fechei a receber ninguém. Pastor, eu tenho que falar com o senhor, o senhor fez alguma coisa que eu não entendi, eu não concordei. Vamos sentar, vamos conversar. Mas não trate com desrespeito, porque senão, meus irmãos, você vai estar comprando uma briga em outro patamar. Vai estar levando essa briga para outro patamar. E aí o negócio vai ficar feio. Então, se essa igreja pretende servir a Deus, precisa voltar aos fundamentos, precisa voltar a respeitar as autoridades. Como eu disse, é um problema de longa data. E o respeito, meus irmãos, ele não se dá apenas através de palavras, mas também de atitudes. Você não pode dizer, pastor, eu te amo, e com atitudes que fazem o contrário. Você não pode dizer, meu líder, eu te amo, mas com atitudes fazer o contrário. Isso não é bajulação. E bajulação não agrada a Deus. Eu sempre respeitei muito e amo muito e admiro muito, porque são meus líderes até hoje, que é o Bispo Luiz Paulo Oliveira. Eu me converti debaixo do ministério deles e hoje tenho a graça de ser pastoreado por ele. Meu bispo, eu sou ovelha dele. E eu tenho muito cuidado. Ele é um homem de Deus e é um homem muito simples, que dá até liberdade. Mas eu procuro tomar cuidado para não abusar da liberdade. Para não dizer coisas inconvenientes. Por quê? Porque nós estamos lutando por uma igreja que sirva a Deus com integridade e justiça. E isso passa por respeitar as autoridades constituídas. Você pode ter certeza de uma coisa, meus irmãos, você pode discordar de nós. Não há nada de errado nisso. Mas você pode ter uma certeza. Eu e a minha família não estamos brincando de igreja. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Há 5 anos. Há 5 anos Deus nos chamou e há 5 anos nós temos lutado para fazer a vontade de Deus. Somos falhos, somos imperfeitos, erramos. Ninguém é perfeito. Mas sabe de uma coisa, nós estamos tentando fazer o melhor para a obra de Deus. Por isso, esse alerta. E saiba que esta palavra hoje é um alerta. É para a gente caminhar certo, amém? Como a gente leu na abertura, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, que se afasta da falsidade e ama a Deus. Este alerta serve para nos lembrar que, se nós queremos fazer a vontade de Deus, precisamos respeitar as autoridades escolhidas. Eu não gosto muito de falar nesse assunto, mas eu percebi que se faz necessário como ensinamento. E como eu disse, às vezes o tempo vai passando e a gente acha que esse é um entendimento comum, mas pessoas estão chegando, pessoas estão se juntando a nós, talvez não tenham esse entendimento. E, meus irmãos, nessa manhã é que Deus nos abençoe. É que Ele nos mantenha firmes no propósito de sermos uma igreja que agrade a Ele todo o tempo. Esse é o desejo do meu coração. Mas para agradarmos a Ele, nós precisamos voltar aos fundamentos da palavra.
Saiba que aqui você está seguro, porque esta é uma igreja que tem liderança. Essa igreja não está solta. Esta igreja está debaixo da liderança do bispo Cristóvão da Vera, o nosso bispo primário. Nós fazemos aqui, nós prestamos contas lá. Nós não estamos soltos, nós estamos caminhando debaixo de uma liderança, debaixo de uma denominação que leva a Deus muito a sério. Então, meus irmãos, vamos voltar aos fundamentos, vamos aprender esta importante lição. E se porventura você cometeu algum deslize nesse assunto, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Se conserte com Deus. Mas, Senhor, eu errei. Eu não quero mais errar. Eu não quero mais cometer esse pecado. Eu quero receber a tua bênção. Se esforce. Porque eu também faço isso. Pastor André, eu também tenho um pastor. E eu o sigo, o respeito, o amo e o admiro como meu pastor. Ninguém está isento de autoridade. Todo mundo se submete a alguém em algum momento da vida. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com a igreja hoje, nessa manhã. Voltar aos fundamentos. Vamos respeitar as autoridades, o pastor da igreja, as lideranças. Vamos respeitar aqueles que têm dedicado a vida para cuidar das ovelhas. Pastor, a sua família, a sua esposa, seus filhos, os líderes, a sua família. Não é só respeitar o líder, é respeitar a sua família. Quando você faz isso, você agrada o coração de Deus.